Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente acabou nossa aula de português de hoje, de sexta-feira, dia 17, e eu quis deixar registrada essa explicação melhor de como vocês vão fazer a escrita da notícia. Senti que alguns de vocês ficaram com dúvida, a gente não conseguiu concluir a aula como eu gostaria, porque vocês têm outra aula logo após. E então eu vou deixar registrado, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem consultar o vídeo, tá bom? Então lá na página 98 do livro de português, tá falando assim no início da página: chegou a hora de escrever uma notícia. Vamos fazer de conta que você trabalha na redação de um jornal e vai escrever uma notícia. O destino dessa produção é um mural. Nós conversamos que não vai ser possível o mural enquanto nós não voltarmos às aulas normais, né, normalmente. E então a gente vai deixar ela registrada no caderno por enquanto. Quem quiser passar a limpo essa notícia num papel colorido, numa cartolina, numa folha de fichário, num papel mais especial, fica à vontade para passar. Por enquanto, o que vai valer é a lição no caderno, ok? Então, continuando. Auxiliado pelo professor, escolha um tema da atualidade, leia algumas notícias sobre esse assunto ou assista a um jornal televisivo que trate do tema. Vocês podem escolher temas relacionados a animais mantidos em cativeiro. Essa será a sua pequena contribuição para a conscientização sobre a desumanidade que é manter animais em cativeiro em condições adversas. O que eu expliquei para vocês em aula? Não precisa ser uma notícia sobre animal em cativeiro, pode ser uma notícia da sua preferência. Os meninos que gostam de jogos, de videogame, de futebol, pode ser qualquer notícia que você quiser, tá bom? Qualquer notícia que chame a sua atenção. E aí você vai assistir algumas notícias, pode ser no YouTube, na televisão, pode ser no Netflix, se tiver alguma coisa interessante por lá. Pode pesquisar em sites, pode pesquisar em jornal, em revista, com outras pessoas. Você vai se encher de informação sobre esse tema que você quer escrever. E você vai selecionar e vai começar a escrever essa notícia. Aqui ainda na página 98, nós temos uma forma de escrever títulos que talvez seja mais adequado. Olha só, tá falando no número 2. Releiam os 3 títulos da notícia sobre a ursa mais triste do mundo. Então nós temos: ursa mais triste do mundo sai do Piauí e chega a santuário com novo nome e nova vida. O segundo título: equipes iniciam transferência da ursa mais triste do mundo para santuário em São Paulo. E o terceiro título: após adaptação em santuário em São Paulo, ursa exibe novo visual. Veja antes e depois. Então aqui embaixo, no número 3, tem um espacinho para você escrever o título da sua notícia. Então aqui a gente só tem sugestões de como pode ser escrito esse título. A mesma coisa na página 99, exercício 4 tá falando assim. Esses exercícios que eu tô falando, pessoal, não precisa fazer e deixar registrado. Só tô passando para vocês lembrarem, para vocês terem uma fonte de consulta, tá bom? Na página 99, número 4, tá falando assim: leia os títulos das notícias abaixo e converse sobre como eles estão escritos. Então tá falando primeiro: extinção, casal de araras azuis volta ao Brasil. No do lado tem: gavião se finge de morto e salva a vida do dono. Aí na linha de baixo, ambiente, sai nova lista de espécies em risco, e do lado, número de espécies ameaçadas cresce outra vez. Aí no número 5 tá falando assim: um aluno escreveu o seguinte título para uma notícia sobre o salvamento de um tamanduá em uma área de floresta. O tamanduá-bandeira é salvo durante um longo resgate por causa de um incêndio florestal. Olha o tamanho desse título e olha o tamanho do título dos exemplos aí no número 4. Então a gente tem que pensar em colocar um título mais adequado. Aí no número 5 tá falando: revisem e reescrevam esse título para que ele fique mais próximo dos que vocês acabaram de ler. Então, como poderia esse título enorme ser escrito de outra maneira? Tamanduá-bandeira é
salvo de incêndio. Simples assim, não precisa colocar um monte de detalhe. Então o título tem que ser um pouco mais enxuto, mas a gente faz juntos, vocês dão as sugestões de vocês e aí nós corrigimos. O importante é: 1. Escolher o seu tema. 2. Pesquisar muito sobre ele. E 3, que é o que eu vou falar agora. Lá na página 99, no número 8, e eu coloquei isso também na correção dos exercícios que eu tô mandando para vocês, vocês precisam lembrar de escrever o lead da notícia. Aquele primeiro parágrafo que resume a notícia e responde as questões. Então, quem participou dessa notícia? O que aconteceu nessa notícia? Quando essa notícia aconteceu? Onde ela se passou? Como a situação aconteceu ou se resolveu e por que tudo isso aconteceu. Então, vocês precisam ter em mente, depois de pesquisar, que para escrever o primeiro parágrafo tem que responder essas questões, tá? Acredito sim, vocês vão encontrar dificuldade, porque não é uma atividade que vocês estão acostumados a fazer, não é um texto que vocês vão inventar como vocês estão acostumados, mas fiquem tranquilos, preparem tudo e o restante, os passos, nós vamos fazendo juntos, tá bom? Das páginas 98 e 99 são esses os pontos que nós vamos usar. O livro está falando sobre fazer a notícia em duplas, mas nós não vamos fazer em duplas, tá bom? Vamos fazer dessa forma que eu falei, cada um produz a sua e nós vamos fazendo passo a passo juntos. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido aí. Qualquer coisa nos falamos na próxima aula. Um beijão!